Oi, gente. Hoje nós vamos falar sobre terrorismo legislativo. Eu já vou explicar. Não é que ocuparam... Na verdade, ocuparam o Congresso. Mas a gente vai explicar um pouquinho melhor. Nós estamos crescendo nos últimos 2 meses de maneira muito consistente, está nos deixando muito contentes, nós estamos comentando todo dia, mas a gente quer manter essa onda, né, cara? Ficar só começa e para não vale a pena. Então envie esse link, se inscreva se você não se inscreveu ainda nos nossos canais no Spotify, no YouTube, no Instagram. Clica no sininho para você ser notificado e mande suas questões, suas perguntas nos chats ou no número do nosso WhatsApp. Bom, por que a gente usou a ideia de terrorismo legislativo? 2 motivos. O primeiro é que nós tivemos um terrorismo de fato em Brasília no 8 de janeiro. Você lembra o que aconteceu? Um monte de ônibus, com uma manada mesmo, se bem que boi não pega ônibus, mas, bom, foram para Brasília e se juntaram lá com aqueles caras que não tinham o que fazer, que ficavam lá nos acampamentos. Estava em jogo naquele momento o que fazer depois que o Lula ganhou a eleição. Ele não ia subir a rampa, ia subir e tal. Os caras têm uma fixação com rampa que é um negócio fora do comum, que a gente está vendo agora nos julgamentos, né, desse ato terrorista, né? Quem foi mesmo, como que foi feito esse comando. Houve um comando para milhares de pessoas, mais de 8 mil pessoas que estavam em Brasília, invadirem os prédios dos 3 poderes, né, do STF, do Congresso Nacional e do Palácio do Planalto, e quebraram tudo. Veja, se você só invade, pode ser um ato político, já é um pouco mais do que um ato político, mas você quebrar tudo, você rasgar obras de arte, você sentar na cadeira, jogar na rua, quebrar relógio secular, isso é terrorismo. Isso da onde vem a palavra terrorismo? É de você implantar o terror para que você desarticule a sociedade civil e imponha a sua vontade a partir de um novo regime, de um novo governo. Isso é ato terrorista. Bom, 8 de janeiro acho que está bem claro. As imagens ainda estão vivas, né, na nossa memória. O que aconteceu em agosto último? Os deputados bolsonaristas ocuparam a mesa diretora da Câmara de Deputados e não deixou ninguém trabalhar. Colocaram primeiro um esparadrapo na boca, fazendo teatrinho de criança, 5ª série, e depois eles falaram: aqui ninguém chega, aqui ninguém faz nada, e começaram a fazer acordos para passar anistia, depois para acabar com o foro privilegiado do deputado, porque o Alexandre de Moraes está perseguindo, então eles querem ir para primeira instância, e faz acordo para cá, acordo para lá, e não sei o que e tal, e ocuparam a Câmara. A questão, ali se implantou o terror, porque a única saída seria chamar a polícia. E uma deputada que usa coroinha no cabelo resolve levar a filha de 4 meses lá para dentro para criar constrangimento, e conseguiu. Eu não sei se vocês entendem que isso, eles chamaram de obstrução, não é mais obstrução. Ali é um impedimento real, não é para votar, é para ocupar fisicamente o teu lugar num trabalho que você recebe para isso. Ou seja, ali é realmente um bloqueio físico do funcionamento da instituição. De novo implantou terror para destruir a República Brasileira. E foram bolsonaristas. Claro que o líder deles na Câmara vai, depois recua, pede desculpa para o presidente da Câmara, Hugo Mota, depois ele volta a falar: nós vamos bloquear tudo. Depois ele faz esse jogo típico de bolsonarista que vai e volta, se desmente. Eles nem se levam a sério, não levam a sério nada. A primeira coisa que eu queria dizer para vocês é: por que ocorreu isso? Porque os bolsonaristas estão perdendo espaço nas ruas. Vocês estão vendo que eles vêm tentando fazer uma série de mobilizações de rua nos últimos meses. Em várias, eles não conseguiram colocar mais do que 15 mil pessoas. A última, que eles fizeram de tudo em São Paulo, colocaram um pouco mais de 30 mil. Não tem nem sombra do que foi o bolsonarismo de 2016, que ainda não era bem a campanha do Bolsonaro, até 2022, nem sombra do que eles foram. Nem 8 de janeiro. Então, o terreno deles vai se resumindo à tribuna e ao Congresso. Agora, então, com o julgamento do Bolsonaro e dos outros amiguinhos que tentaram forjar o golpe de Estado e impor uma gestão militar ou militarizada, o espaço dos bolsonaristas é ainda mais reduzido. Há um constrangimento cada vez maior.
a história de movimentar milhões de reais em 2 anos, é a história do filho que ataca o pai, que articula com o Trump para penalizar o Brasil, acabar com a indústria, o agronegócio do Brasil. Essa bagunça toda que os Bolsonaro vem impondo ao Brasil como agenda, vem diminuindo cada vez mais o espaço de manipulação pública de massa. E aí o campo específico da tribuna do parlamento vai sendo quase que exclusivo de atuação para essas pirotecnias bolsonaristas. Essa mudança não é pouco. Do terrorismo de 8 de janeiro para agosto agora, há uma mudança de qualidade, mas há uma mudança política. E é aqui que a gente quer explorar um pouco essa mudança. O que essa mudança pode estar sugerindo para nós? Pode estar sugerindo que o bolsonarismo, a partir de agora, talvez passe a ter uma lenta acomodação para o campo institucional. Eles continuam fascistas, extremistas, mas há uma mudança importante que a gente já vem vendo na Europa. Veja, o governo húngaro é extremista, mas ele não faz mais mobilizações de massa para implantar uma radicalização ao estilo Mussolini ou militar como o Hitler. O que eles vêm fazendo é a imposição de leis e de regras na Hungria que avançam sobre imigrantes e para uma certa desumanização da gestão e do país. Mas ele se circunscreve ao campo institucional. O caso da França talvez seja o mais interessante. A França já tinha tido com o Sarkozy, quando ele foi prefeito numa cidade pequenininha, que antes dele chegar a comandar a França, o Sarkozy ele foi prefeito de uma cidadezinha que tinha uma população idosa muito grande. Ele desenvolve uma série de políticas muito interessantes para atendimento dos mais idosos, né, a partir de cuidadores pagos pela prefeitura. Foi a primeira vez que eu vi uma política em que você tinha um tipo de cuidador que inclusive pagava as contas para a gente de terceira idade, por exemplo, que já estava vivendo dificuldade de locomoção. Então você tinha um cuidador que ia na casa, ajudava, pago pela prefeitura, pelo Estado. Ele ia na casa para cuidar do idoso, mas ele tinha também um cuidador que ia uma vez por semana para pagar contas. Claro que hoje ele pode pagar na internet, mas nesse período ele pagava fisicamente a conta. Havia uns 3, 4 tipos de cuidadores, como servidores municipais, estatais, portanto públicos, que serviam. Aqui tem uma lógica de uma direita que já inova na França as políticas públicas, não aquela ideia de Estado mínimo. Talvez a França tenha criado, a partir desse caldo de cultura, um extremismo de direita governista ou vocacionado para políticas de Estado que a gente não via até então. Eu estou falando da Marine Le Pen. A Marine Le Pen vem fazendo uma mudança na pauta da extrema-direita que inclui direitos da mulher, da defesa dos direitos da mulher. Obviamente pela pegada da extrema-direita. Então, ela diz que as mulheres da França têm que se proteger e têm que ter políticas nacionais de defesa dos direitos da mulher contra os migrantes que vêm da África, de outras regiões, que ameaçam com estupro, que não é verdade. Mas o discurso dela, vocês veem que dá uma volta para assumir a defesa das mulheres, o que não é comum no fascismo e na extrema-direita, na história da extrema-direita, desde o século XX, portanto. Ela também traz para a pauta da extrema-direita o ambientalismo, que diz ela, toda luta ambientalista é preservacionista e territorial, e quem é preservacionista, territorial, localista, é conservador. Ela faz um jogo de palavras para dizer ambientalismo é de direita. Ele não é predador, ele é conservador. E ele defende a economia local, ele defende a sustentabilidade da economia local, dos pequenos agricultores. Vocês perceberam uma certa inteligência política da Marine Le Pen,
que ela muda a agenda clássica do extremismo de direita e ela avança sobre um estilo extremista que é um extremismo de gestão pública. Não é exatamente de mobilização de massa nas ruas, mas é de gestão, é de pautas estatais. Pois bem, o que isso tem a ver com o Brasil? Tem a ver com o Brasil que esse terrorismo legislativo que nós vimos, ele continua com a estampa radical, falando para a sociedade contra as elites e tal, mas talvez ele esteja fazendo um deslocamento para justamente criar um tipo de extremismo bolsonarista sem o Bolsonaro e sem a família Bolsonaro, mas que seja vocacionado para políticas de Estado, seja no Congresso, seja nos governos. E se isso é uma hipótese que for válida, o Tarcísio de Freitas talvez seja o grande nome, a partir de agora, do bolsonarismo para essa nova concepção de vocação para a gestão estatal dos extremistas no Brasil. Um Tarcísio de Freitas que já foi dos governos lulistas, que é uma pessoa que fala pesado, mas ele está sempre no limite da ruptura com os adversários, ele não chama os adversários de inimigo. O máximo que ele fala, o Brasil não aguenta mais o governo Lula, mas isso não é exatamente chamar para uma briga de rua. É mais ofensivo? É. Mas ele é menos ofensivo, por exemplo, que o Zema. Então, que também não tem muita chance como o Tarcísio, por isso que ele tenta fazer tempestade em copo d'água. Mas o fato é que ele tem uma avaliação muito positiva dos paulistas em relação à sua gestão, e ele vem se consolidando como gestor. Ele não vem se consolidando como uma pessoa que mobiliza. Inclusive, na penúltima movimentação de rua do Jair Bolsonaro em São Paulo, ele não fez nada para colocar mais gente na rua. Vocês veem, portanto, que ele tem um cuidado na construção da imagem dele como gestor. Embora ele não insinue nenhuma ruptura, nem com a família Bolsonaro, nem com o extremismo de direita, mas ele é diferente. Talvez a gente esteja, portanto, vivenciando uma mudança importante em curso. E aí eu volto então para o nosso tema do terrorismo bolsonarista. No legislativo, no parlamento, será que eles conseguiram o que eles queriam? Será que eles conseguiram colocar o Hugo Mota e a Câmara e talvez o Senado no escanteio, na lona? Será que eles conseguiram dar a volta por cima e criar uma ofensiva? Será que a esquerda está mordendo mais uma isca por eles plantar? Eu não acredito. O que eu estou percebendo, e é isso que eu queria sugerir nesse finalzinho desse Rodar Analisa, é que o que a gente está vivenciando nesse momento é uma espécie de alternância de iniciativas e ofensivas lulistas com iniciativas e ofensivas desse novo tipo de bolsonarismo, principalmente parlamentar, mas não só. Uma hora a pauta é deles e eles ocupam a mesa diretora, na outra há um reverso e a pauta passa a ser do governo Lula. E em seguida eles geram... E a gente está vivenciando uma sucessão de fatos políticos que na verdade criam um problema enorme para a terceira via. Porque os protagonistas passam a ser as duas forças lulistas e bolsonaristas. De novo tipo, como o lulismo ou o PT um dia foi mais à esquerda, hoje é centro, mas é um novo tipo bolsonarista, mas os dois se alternam. A política brasileira há muito tempo não tinha, digamos, ingredientes tão sofisticados, né, que criam camadas, né? Sabe que eu já falei de ingrediente, então texturas diferentes, né? A hora que você olha, fala, uau, né? Tem profundidade, tem um pouco de escuridão aqui, outra luz ali, aí muda o cenário e tal. O fato é que o terrorismo legislativo de agosto, com a ocupação da mesa diretora da Câmara, pode ter sido um ato pensado como um ato de glória para alguns dos deputados ou deputadas bolsonaristas, mas ele não foi exatamente isso. Ele foi uma demonstração de que o bolsonarismo começa a se reestruturar internamente, já começando a criar alternativas do bolsonarismo para a liderança do Jair Bolsonaro.
e do Eduardo Bolsonaro, talvez da Michele Bolsonaro e do Flávio Bolsonaro, talvez do Carluxo e todos os outros, Renan, o cachorrinho Bolsonaro e tudo mais. Ou seja, nós estamos talvez vivenciando, ou vivenciamos a partir da ocupação da mesa diretora da Câmara pelos bolsonaristas, uma mudança que, a hora que você olha, fala, não tem mudança nenhuma, mas ela é sutil. E nesse momento parece que a gente entra num novo normal, na disputa entre lulistas e bolsonaristas. Se for isso, a gente vai continuar tendo muita coisa para discutir, o tempo inteiro, muita fanfarra, muito barulho, mas lá no fundo já não tem mais tanto risco de uma ruptura radical da ordem política do país. Mas ela vai continuar muito quente. É isso, gente. Se você gostou, divulga o link desse videocast, se inscreva no canal, entre em contato com a gente através do chat, onde você vai estar vendo isso, que pode ser o YouTube, pode ser o Spotify, pode ser o Instagram. E também, se você quiser, mande mensagem pra gente, comenta, sugestão, pergunta, fala, detalha mais tal coisa aí, pelo nosso número do WhatsApp que você tá vendo aí. Falou? Então até a próxima, e que o que eu falei aqui tenha sentido e aconteça mesmo, porque eu não aguento mais esse negócio de toda hora na rua falando, xingando a mãe. Tchau. Esse programa é um oferecimento do Instituto Cultiva, mais de 20 anos com foco na educação para a cidadania e participação social. Saiba mais no site institutocultiva.com.br.